Fala galerinha, estamos de volta, tranquilos, beleza? Uma boa? Professor Wagner Souza na área, continuando aqui o nosso mini curso de análise sintática. Neste vídeo, trago para você uma diferenciação que muita gente acaba pedindo, muita gente me pergunta isso, porque de fato é uma dificuldade geral fazer essa distinção entre o adjunto nominal e o complemento nominal. É uma das distinções mais nojentas que a gente tem na análise sintática. Tá? A má notícia é essa: a distinção de fato é um processo chato e requer que você exercite bastante e faça com bastante atenção sempre. A boa notícia é que boa parte dos órgãos examinadores não se preocupa com essa distinção. Tá? A questão então é verificar, fazendo exercícios da banca para a qual você vai prestar a sua prova, verifique se a banca efetivamente exige do candidato distinção entre essas duas funções. Se a banca de fato exigir essa distinção, trouxer questões em que tanto um quanto o outro são indagados, aí você precisa de fato exercitar bastante e saber bem como fazer essa diferenciação, e eu vou mostrar para você neste vídeo justamente isso. Agora, se a banca tradicionalmente não pedir esse tipo de coisa, por exemplo, a banca Sebrasp e Cesp raramente cobra essa diferenciação. A banca FGV já é de lei, os caras cobram quase que sempre, porque como é uma distinção bem chata, eles sempre usam esse tipo de questão para selecionar os candidatos ali. A banca IBFC ela aborda com certa eventualidade, tá? A banca Quadrix também não aborda muito, tá? A banca IBFC já aborda até um pouco mais que a banca Quadrix. Mas enfim, o fato é que se você quer saber a diferença, como é que eu consigo saber a diferença entre o que é o adjunto nominal e o que é o complemento nominal, você está no lugar certo. É aqui mesmo que vamos fazer essa distinção. Acompanha comigo aí na tela então. Bom, comecemos com os famigerados adjuntos adnominais. Que é isso, minha mãe? Os adjuntos adnominais, gente, como o nome sugere, esse prefixo latino ad significa junto. Isso quer dizer que um ad, junto, ad nominal fica junto de um nome. O adjunto nominal, portanto, pelo que a própria nomenclatura já diz, ele se apresenta junto a um nome núcleo, tá? E como é que a gente vai fazer essa distinção? Você observa a função sintática como um todo. Ao adentrar a função sintática, seja o sujeito, ou objeto, ou adjunto adverbial, você vai perceber que existe uma palavra mais significativa naquela estrutura. Essa palavra significativa costuma ser o núcleo e costuma ser um substantivo. As outras palavras que giram em torno desse nome núcleo, que se apresentam junto a esse nome núcleo, são chamados adjuntos adnominais. Ou seja, os adjuntos adnominais eles são assim denominados porque se apresentam junto ao nome núcleo, justamente com base na relação que tipicamente essas classes de palavras exercem entre si. Como assim, Wagner? Acompanhe comigo. Veja bem, as classes de palavras elas se relacionam basicamente do jeito que a gente esquematiza aqui, ó. Você tem entre as classes que aceitam variação, as chamadas classes variáveis, você tem lá a turminha do APAN SV. É um acróstico, para ficar mais fácil você lembrar quem é quem aí, ó. Essa turminha do APAN reúne o artigo, o pronome, o adjetivo e o numeral. SV é o substantivo e o verbo. Naturalmente, o objetivo desse acróstico é não só que você guarde quais são as classes de palavras, mas veja que eu já coloquei uma disposição um pouco diferente. Não é só a listagem. Se fosse só a listagem, eu teria colocado tudo uma embaixo da outra. Eu destaquei aí para a direita substantivo e verbo. Por quê? Essas duas classes são as mais importantes entre as classes de palavras, o substantivo e o verbo. Tanto é que se você for pensar na nossa estrutura do esqueleto da frase, sujeito, verbo e complemento, o sujeito costuma ser um substantivo, né? É comum que o núcleo do sujeito seja um substantivo. Daí você tem um verbo e o complemento. O núcleo do complemento também costuma ser substantivos. Ou seja, o substantivo e o verbo são as palavras mais significativas e é normalmente com elas que a gente vai elaborar, construir as funções sintáticas. As outras da turminha do APAN, na verdade, vão servir como acompanhantes. Como assim, professor, acompanhante? Bom, se você observar direitinho, o que faz um artigo? O artigo expressa gênero e número. De quem? De um substantivo. Ou seja, o artigo se refere ao substantivo. O pronome, o nome já diz, ele é pronome, ele é a favor do nome, está lá para ajudar o nome de alguma maneira.
ou ele substitui ou acompanha um nome. Substitui ou acompanha um substantivo. Então, o pronome também se refere a substantivo. O adjetivo atribui característica. E ele atribui característica a quem? Ao substantivo. E o numeral quantifica de maneira exata. Mas ele quantifica de maneira exata a quem? O substantivo. Então você já viu como é que a coisa funciona, né? O substantivo é o cara. O substantivo é o núcleo das atenções. O substantivo nasceu para brilhar. Por isso, normalmente é dele a função de efetivamente trabalhar como núcleo das funções sintáticas. Então, o substantivo costuma ser o núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto, núcleo de vocativo, núcleo de aposto. O substantivo é o cara. Ele nasceu para ser núcleo. E, naturalmente, você percebe que a turminha do APAN, artigo, pronome, adjetivo, numeral, são acompanhantes, palavras que vão se apresentar junto ao nome núcleo. Por isso, nada mais justo do que dizer que elas são adjuntos adnominais. Então, esse esqueminha é para você não só guardar as classes de palavras que aceitam variação, que é a turminha do APAN SV, são essas 6, tá? As outras 4 classes não aceitam variação de forma, são classes invariáveis. É a turminha lá da conjunção, preposição, interjeição e os advérbios. Conforme você percebe, todo mundo converge para o substantivo. Ninguém dá bola para o verbo, não? Sim, o advérbio é justamente a palavra que modifica o sentido do verbo. Inclusive, no latim, adverbum significa junto ao verbo. Então, o advérbio é a palavra invariável que se refere ao verbo modificando-lhe o sentido, expressando circunstância de tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Mas advérbios são adjuntos adverbiais. Aqui a gente está falando dos adjuntos adnominais. Os adjuntos adnominais são aquelas palavras que se apresentam junto ao nome núcleo. Esse nome núcleo normalmente é um substantivo. E aí quem funciona naturalmente como adjunto nominal é a turminha do APAN. Artigos, pronomes, adjetivos e numerais. Ou seja, há uma turminha que normalmente já tem esse papel de funcionar como acompanhante, como adjunto adnominal. A ideia então é você ver o seguinte: você entra na função sintática, identifica o núcleo, que normalmente é um substantivo, as outras palavras que giram em torno desse nome núcleo são costumeiramente adjuntos adnominais. Confira aí na tela comigo o exemplo. Veja aí, ó. Os 2 pesquisadores suíços registraram muitas outras tentativas fracassadas. Se a gente fosse fazer a análise dessa estrutura, qual é a primeira coisa que a gente identifica? O verbo, não é isso? Beleza. E quem é o verbo aí? Registram. Identificado o verbo, eu vou atrás de quem? Do sujeito. Quem é o sujeito? Quem registra? Os 2 pesquisadores suíços registram. Isso é sujeito. Sujeito, verbo, complemento. Esse verbo registrar, pede ou não pede um complemento? Ora, quem registra? Registra algo. No contexto aí, registram o quê? Muitas outras tentativas fracassadas. Percebeu que o meu sujeito é um trambolinho e o meu complemento também é um trambolinho? Falando em gramatiquês, quem registra, registra algo. O verbo é um verbo transitivo direto, portanto a expressão muitas outras tentativas fracassadas é um objeto direto. Mas percebeu que é um objeto direto bem recheadinho? Pois bem, eu já sei quem é o sujeito, já sei quem é o verbo, já sei quem é o complemento. Só que como as estruturas estão bem recheadinhas, o que eu vou fazer agora? Eu vou adentrar cada uma dessas funções, a função do sujeito e a função do objeto direto, para saber quem é quem dentro de cada uma dessas funções. Acompanhe comigo. Quando eu digo os 2 pesquisadores suíços, no final das contas, quem é que manda aí nessa estrutura do sujeito? Quem é a palavra mais importante? Quem é o núcleo do sujeito? Justamente, pesquisadores. Pesquisadores é o substantivo que atua como núcleo do meu sujeito. Então aqui eu já posso identificar, o substantivo aqui é um núcleo do meu sujeito. Quando eu identifico o núcleo, automaticamente eu percebo que sobraram outras palavras dentro do sujeito. Você tem aí o artigo os, você tem o numeral 2, e são pesquisadores quaisquer? Não, são pesquisadores suíços. Suíços atribui característica, portanto é um adjetivo. Concorda comigo que esse artigo se apresenta junto ao nome núcleo? Então, ele é um adjunto adnominal. O numeral 2 também não está junto do nome núcleo? Então também é adjunto adnominal.
Esse adjetivo não se apresenta junto ao nome núcleo, então também é adjunto adnominal. Ou seja, normalmente quando você analisa uma estrutura, e veja que a melhor forma de a gente fazer a análise é assim, de fora para dentro. Você enxerga o esqueleto básico da frase, quem é o sujeito, quem é o verbo, quem é o complemento. Enxergou as estruturas por fora, aí você começa a entrar. Você analisa então de fora para dentro. Adentrando a estrutura do sujeito, eu identifiquei o núcleo. Identificado o núcleo, as outras expressões e palavras que giram em torno desse núcleo estão junto ao nome núcleo, são os adjuntos adnominais. Ou seja, é um raciocínio meio que repetitivo. É basicamente isso que você vai fazer na análise das estruturas. Vamos dar uma olhadinha agora no objeto? Veja aí, ó. O objeto direto é essa expressão todas, muitas outras tentativas fracassadas. Mas o núcleo é justamente tentativas, é o substantivo que atua como núcleo do meu objeto direto. Eis aqui então o núcleo. Identificado o núcleo, por exclusão, eu tenho as outras que sobraram. Veja, foram muitas tentativas, outras tentativas. Foram tentativas quaisquer? Não, foram tentativas fracassadas. Fracassadas atribui característica para tentativas. Muitas e outras são pronomes, pronomes indefinidos. Já fracassadas é um adjetivo. Mas o que acontece é que esse pronome apareceu junto do nome núcleo, então adjunto adnominal. Outras também está junto ao nome núcleo, adjunto adnominal. E o adjetivo também está junto do nome núcleo, adjunto adnominal. Está vendo que eu repeti o mesmo raciocínio que eu utilizei lá no sujeito? Então, se houvesse o objeto indireto, eu repetiria o mesmo raciocínio com ele. Se houvesse um adjunto adverbial, eu repetiria o mesmo raciocínio. Eu adentraria a estrutura do adjunto adverbial, verificaria o nome núcleo do adjunto adverbial e as outras palavras que ficam junto ao nome núcleo seriam adjuntos adnominais. Professor, se aparecesse um aposto aí, eu entraria, verificaria quem é o núcleo do aposto. Normalmente será um substantivo também. Identifiquei o núcleo, as outras estruturas que ficam junto ao nome núcleo são adjuntos adnominais. Ou seja, é um raciocínio repetitivo. Analisamos sempre de fora para dentro. Beleza? Vamos ver mais um exemplo? Acompanhe aí na tela comigo. Veja aí, ó. Mais pessoas passaram a apreciar as obras, as outras duas obras do pintor. Quando a primeira coisa que eu identifico ao fazer a análise é o verbo. Neste caso, é uma locução verbal. Passaram a apreciar. De posse da estrutura verbal, vou atrás do sujeito. Quem é o sujeito? Quem é que passou a apreciar? Mais pessoas é o sujeito. E voltando a conversar com o verbo, quem aprecia algo. Apreciaram o quê? As outras duas obras do pintor. Então, já sei que aqui eu tenho o meu sujeito, mais pessoas, o verbo, que é uma locução verbal, na verdade, passaram a apreciar, e tenho também o complemento, nesse caso, um objeto direto, quem aprecia algo, as outras duas obras do pintor. Quando eu adentro o meu sujeito, quem é que é o núcleo? Pessoas. É o substantivo que atua como núcleo do meu sujeito. Por isso é que eu percebo que mais é um pronome, tá? Junto ali do nome é pronome, um pronome indefinido. A todo modo, como se apresenta aqui junto ao nome, é um adjunto adnominal. Lá no meu objeto, o núcleo qual é? Eu estou falando de quê mesmo? Estão apreciando o quê? As obras. Obras é o substantivo que atua como núcleo do meu objeto direto. Identificado o núcleo, observe as obras, outras obras, duas obras. Tá vendo? Aqui você tem um artigo que faz referência ao nome núcleo, obras. Você tem um pronome definido que faz referência ao nome núcleo, obras. Você tem um numeral que faz referência ao nome núcleo, obras. São obras quaisquer? Não, são obras do pintor. Do pintor é uma locução adjetiva. Aí, fazendo referência ao nome núcleo. Tudo isso, gente, é adjunto adnominal. Por quê? Porque está junto ao nome núcleo. Até aqui, tranquilos? Conseguimos aí compreender por que a gente chama de adjunto adnominal? E, lógico, o interessante para nós, você já sabe agora como identificar os adjuntos adnominais? Então, você pega a estrutura do sujeito, adentra, pega o nome núcleo. Identificado o nome núcleo, normalmente as outras expressões que ficam junto a esse nome núcleo são adjuntos adnominais. Artigos, pronomes, numerais e adjetivos que se apresentam junto ao nome núcleo sempre são adjuntos adnominais. Existe, no entanto, uma coisinha com a qual você vai precisar tomar cuidado. E é aí que entra aquela história do complemento nominal que a gente comentou já no início deste vídeo. Por quê?
a sua preocupação, o seu cuidado deve estar direcionado justamente a expressões como esta que apareceu aqui, ó. Tá vendo que do pintor é uma locução adjetiva? Vou até apagar aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. Veja aí, ó, do pintor é uma locução adjetiva. Neste caso, a locução adjetiva do pintor, de fato, é uma adjunta nominal. Mas o problema é justamente esse, gente. Quando é expressão preposicionada que se apresenta junto ao nome núcleo, pode ser adjunta nominal, mas também pode ser complemento nominal. Se for de fato meramente um artigo, um pronome, adjetivo ou numeral, está junto ao nome núcleo, sempre é adjunto adnominal. Agora, se forem locuções preposicionadas, aquelas locuções adjetivas, como apareceu lá, né, do pintor, aí você tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque podem ser tanto adjuntas nominais quanto complementos nominais. E é aí que eu preciso apresentar para você o método Dory de diferenciação do adjunta nominal para o complemento nominal. Lembram-se da Dory? Aquele peixinho de Procurando Nemo? Quando tudo está difícil, quando você não sabe o que fazer, quando dá vontade de ficar desesperado, o que você deve fazer? Continue a nadar, a nadar, a nadar. Esse é o método Dory. Quando o bicho pegar para o seu lado, você não sabe se aquilo é adjunta nominal ou complemento nominal. O que você faz? Continue a nadar, a nadar, a nadar. Esse é o método Dory. Acompanhe na tela que eu vou mostrar para você o método Dory de diferenciação. Vamos lá, olha aqui, ó. A descoberta do cientista revolucionará a medicina e a descoberta do medicamento traz novo alento aos enfermos. Percebeu que em ambas as frases o núcleo do sujeito é descoberta? Então, quando no caso aqui, que na primeira, revolucionará, quem é o sujeito? A descoberta do cientista. Na segunda, quem é que traz? A descoberta do medicamento. Veja que em ambas as situações você tem o sujeito cujo núcleo é descoberta. Então aqui você tem um núcleo do sujeito. Acontece que além do núcleo do sujeito, eu tenho outras palavrinhas aí. O A, eu nem preciso pensar em mais nada, ele é adjunta nominal. Se for, lembra que eu falei? Se for meramente um artigo, um pronome, um adjetivo ou numeral que está junto ao nome núcleo, não há o que discutir, sempre é adjunta nominal. Agora, qual é o problema aqui nesses nossos exemplos? São essas expressões preposicionadas que apareceram aí, ó, do cientista e do medicamento. Essas locuções preposicionadas, essas locuções adjetivas, né, que aparecem aí com preposição de, são elas que vão gerar dúvida. E agora, Mr. M, como sair dessa? Do cientista é adjunto adnominal ou complemento nominal? E do medicamento é complemento ou é adjunto? E agora, Mr. M, revele para nós qual é o segredo. Meu amigo, o segredo é você pensar de maneira metódica. Use o método Dory e você conseguirá fazer a distinção. Acompanha na tela aí comigo. Veja, para você fazer a distinção entre um e outro, você vai fazer o seguinte. Estou na dúvida se esse do cientista é adjunto ou é complemento. Se é adjunto nominal ou complemento nominal. Do medicamento também. Estou na dúvida. Então, o que você vai fazer? Vamos lá. A distinção entre o adjunto nominal e o complemento nominal passa, no caso, pelo fato de você estar trabalhando com locuções preposicionadas. São elas que vão gerar dúvida. Então, o raciocínio vai seguir justamente esse quadrinho esquemático que eu mostro aqui para você, que resume o método Dory. Estou na dúvida se aquela expressão, aquela locução preposicionada é um complemento nominal ou é adjunta nominal. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Primeiro, eu vou observar o nome núcleo, ao qual aquela locução preposicionada está vinculado. Observe que o complemento nominal é uma locução preposicionada, é uma expressão preposicionada que complementa o sentido de adjetivos, advérbios ou substantivos abstratos. Já o adjunta nominal se apresenta junto a substantivos abstratos ou substantivos concretos. E com isso você já percebeu uma coisa, né? O que vai gerar confusão na prática são o quê? Os substantivos abstratos. Por isso que eu já coloquei ali destacado em roxinho. São substantivos abstratos que vão deixar você na dúvida.
Por quê? Se você der uma olhada no nome núcleo e você percebeu que o nome núcleo é um adjetivo, então você não tem mais dúvida. Se o nome núcleo é um adjetivo, você já sabe que o que você tem ali é um complemento nominal, porque são os complementos nominais que fazem referência a adjetivos. Se eu digo lá e vi um advérbio, então está resolvido, é complemento nominal. São os complementos nominais que completam advérbios. Se olhou para o nome núcleo, percebeu que é um substantivo concreto, está resolvido seu problema. Substantivo concreto é coisa de adjunta nominal. O substantivo abstrato é que vai gerar a dúvida. Se for substantivo abstrato, você não vai conseguir prontamente fazer a distinção, não com o nome núcleo. Já que você não consegue fazer a distinção com o nome núcleo, o que você vai fazer? Continue a nadar, a nadar, a nadar. Você vai, na sequência, falar com a preposição. Por quê? Os complementos nominais utilizam qualquer tipo de preposição. Ou seja, você utiliza a preposição de e todas as demais. Já um adjunto nominal só usa a preposição de. Então aqui você já sabe, né? O problema só vai persistir, a dúvida só vai persistir se for a preposição de. Ou seja, se é um substantivo abstrato, eu vou falar com a preposição agora. Se for uma preposição qualquer, já sei que é complemento nominal, porque complemento nominal aceita tudo. Agora, o adjunto nominal só aceita a preposição de. Em outras palavras, se for de, complica. Você ouviu outra coisa, né? Na verdade, eu falei, se for de, complica. Entendeu? Ah, não, você continua ouvindo outra coisa. Mas você entendeu, né? Se aparecer a preposição de, você vai continuar complicado. Você vai continuar na dúvida. Então, se o nome núcleo, que é substantivo abstrato, não resolveu, se a preposição for de com esquema, ou for de no esquema, ou se aparecer a preposição de lá no esquema, na frase, entendeu? Eu continuo na dúvida. Então, o que eu faço? Continuo a nadar, a nadar, a nadar. O que eu faço? Vou falar, então, com o termo preposicionado. É a minha última alternativa para fazer distinção. Converse com o próprio termo que está preposicionado. Se esse termo preposicionado tiver natureza paciente, o que você tem é um complemento nominal. E olha aqui, ó, aparece um C e um N. Deixo aqui que a minha canetinha está querendo sabotar o meu esquema. Veja que aqui dentro você já tem um C e um N, tá vendo? De complemento nominal. Agora, se você perceber que aquele termo preposicionado tem natureza agente, trata-se de um adjunto, A de nominal. Tudo com A para você não esquecer. Se aquele termo preposicionado tiver natureza agente, adjunto, A de nominal. Bom, a gente fala da natureza agente se for um verbo de ação, né? Um substantivo abstrato, perdão, verbo de ação não, desculpa, apaga. Se for um substantivo abstrato que dá nome a uma ação. Se o termo preposicionado age, é ele que pratica no contexto aquela ação, então você tem um adjunto adnominal. Mas, se o termo preposicionado ele é paciente, ele sofre aquela ação, o que você tem é um complemento nominal. Em algumas situações, o substantivo abstrato que aparece lá, são poucas, mas pode acontecer, o substantivo abstrato que aparece lá é um sentimento. Se for um sentimento, o substantivo abstrato for o nome de um sentimento, verifique se o termo preposicionado é dono desse sentimento. Se é ele que está, por exemplo, o amor. Verifique, o termo preposicionado está amando, se ele é dono do sentimento, ele ama, então ele age, então ele é agente, então é adjunto adnominal. Agora, se no contexto estiver sendo amado, aí você já tem complemento nominal. Eu sei que até aqui parece um pouco confuso, então vamos para os exemplos para você ver na prática como é que isso funciona. Muito bem, trago aí como exemplo algumas frases para a gente analisar. Eis aí, em cada um deles vou identificar o termo que está sublinhado. Isto não é a casa da sogra. Na sequência, trata-se de filme inadequado para menores. Em seguida, o juiz decidiu favoravelmente ao réu. Nessas três situações, eu preciso saber qual é a natureza dessas expressões preposicionadas. E veja, todas elas se referem a um nome. Da sogra se refere ao nome casa, para menores se refere ao nome inadequado, ao réu se refere ao nome favoravelmente. Já que todas elas fazem referência a nomes, são alguma coisa do tipo nominal. É óbvio que se eu tivesse a expressão preposicionada fazendo referência a um verbo, seria um complemento verbal. Se eu dissesse, por exemplo, ele gosta da sogra. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Gosta de quem? Da sogra é objeto indireto, porque está vinculado a um verbo transitivo indireto. Mas veja que no nosso exemplo,
Casa não é verbo, casa é um nome. Então, esse da sogra aí é alguma coisa nominal. Ou é adjunta nominal ou complemento nominal. Da mesma forma, o para menores está associado a um nome inadequado. Então, é alguma coisa nominal. Ou é adjunta nominal ou é complemento nominal. E agora, como é que a gente faz a diferença? Vamos aplicar o método Dory. Lembre-se, a primeira coisa que você faz é conversar com o nome núcleo. Vamos lá. Da sogra está associado com o nome núcleo casa. Pergunto, o nome núcleo casa, ele é um adjetivo, um advérbio ou um substantivo? Casa está dando nome a alguma coisa, portanto é um substantivo. Beleza. Mas é um substantivo abstrato ou substantivo concreto? Casa é um substantivo concreto, já que a palavra casa que aqui aparece é um substantivo concreto, está resolvido o meu problema. Eu já sei que da sogra é um adjunto Meu Deus, o meu asterisco não sai de jeito nenhum, que coisa horrorosa. Vamos de novo, nova tentativa, o caçador do asterisco perdido. Então, casa, vamos lá, agora bonitinho. Ah, que droga! Então, esse negócio aí parecendo a bruxa de Blair, né? Representa justamente referência a casa. Já sei que da sogra, então, é adjunto adnominal. Por quê? Já que o nome núcleo é casa e se trata de um substantivo concreto, então é adjunta nominal. Resolvida, então, a situação. Vamos para a próxima. Trata-se de filme inadequado para menores. Para menores, está associado a um nome núcleo inadequado. O nome núcleo inadequado é um adjetivo, é um advérbio ou é um substantivo? Veja, é um filme qualquer? Não, é um filme inadequado. Aqui eu vou colocar logo substantivo concreto. Por isso é que foi adjunta nominal. Agora, veja que inadequado é um filme qualquer? Não, é um filme inadequado. Inadequado é um adjetivo. Opa! Se inadequado é um adjetivo, olha aqui, ó, tá resolvido meu problema. Quem faz referência a adjetivo sempre é complemento nominal. Então, já sei que isso aqui é um complemento nominal. Resolvido o problema. Com o nome núcleo, eu já resolvi. Na sequência, letra C. O juiz decidiu favoravelmente ao réu. Ao réu se refere a favoravelmente. Lá em cima, para menores, se refere a inadequado. Ao réu se refere a favoravelmente. Beleza. Favoravelmente é um substantivo, um adjetivo, é um advérbio? Favorável, favoravelmente, terminou em mente. Costuma ser advérbio e, de fato, é isso mesmo. É um advérbio. Gente, se é advérbio, está resolvido o meu problema. É um complemento nominal, o que eu tenho aqui, fazendo referência a esse advérbio favoravelmente. Ou seja, para essas três situações que a gente viu aí, a gente não precisa fazer análise completinha. O nome núcleo já resolveu para a gente. Conforme a gente observa aí, o nome núcleo já nos ajudou. No caso de casa, é substantivo concreto. Então, o tempo preposicionado só pode ser adjunta nominal. Porque o complemento nominal faz referência a substantivo, mas é só substantivo abstrato. Como o caso é substantivo concreto, já sei que da sogra só pode ser adjunto adnominal. No caso do inadequado, que é adjetivo, e favoravelmente, que é advérbio, o tempo preposicionado só pode ser complemento nominal, porque só um complemento nominal faz referência a adjetivos e advérbios. Mas lógico que na prática, em aparecendo na sua prova, muito possivelmente o nome núcleo vai ser o quê? Um substantivo abstrato. E é aí que você tem que tomar cuidado, é aí que você tem que seguir o exemplo da Dory e continue a nadar, a nadar. Você vai para a preposição. Vamos então ver os próximos exemplos. Veja aí, ó. O amor à mãe fez o rapaz se acalmar. O amor de mãe tudo supera. Na letra E, a compra do jogador favorecerá o time e a compra do jogador desta vez foi uma Ferrari. Veja que em todas essas frases eu tenho estruturas preposicionadas associadas a nomes. A mãe está associado ao nome amor, de mãe também associado ao amor, do jogador associado à compra na letra E, na letra F. E eu preciso fazer a distinção. O que eu vou fazer então? Vamos lá aplicar o método Dory. E veja que naturalmente a gente vai começar justamente no nome núcleo. É aqui que a gente começa, com o nome núcleo. No caso da letra D, o amor à mãe. Veja que no caso a mãe se refere ao nome núcleo amor. Amor é substantivo, adjetivo ou é advérbio? Amor é o nome de sentimento. Esse é um substantivo abstrato. Eita, agora complicou. Por quê? Já que se trata de um substantivo abstrato,
Eu estou na dúvida, porque tanto o complemento quanto a adjunta nominal fazem referência a substantivos abstratos. E agora, Mr. M, como sair dessa? Ora, continue a nadar, a nadar, a nadar. Vá e converse com a preposição. Percebeu qual é a preposição que aparece aqui? Ó? Essa crase mostra que é a preposição a. Ora, se é a preposição a, está resolvido o meu problema, porque o adjunto nominal só usa a preposição de. Já o complemento nominal é que usa não só de, como todas as outras. Isso quer dizer, então, que eu já sei. Isso aqui é um complemento nominal. Resolvido o meu problema. Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar mais organizadinha. Muito bem. Então, o que nós temos aqui é um complemento nominal. Se refere ao nome amor. É um complemento nominal. Vamos para a próxima? Letra E. O amor de mãe, tudo supera. Eu percebo lá que de mãe se refere a amor. Acontece que amor nada mais é do que um substantivo abstrato. É o mesmo termo da frase anterior, substantivo abstrato. Então, estou enrolado. Estou enrolado e o que eu faço então? O nome núcleo não resolveu. Se eu não resolver com o nome núcleo, o que eu faço? Continuo a nadar, a nadar, a nadar. Vou falar com a preposição. E qual é a preposição que apareceu lá? Amor de mãe. Eita, é a preposição de. Galera, já sabe, né? Se for de, complica. Se for a preposição de, complica o nosso esquema. A gente não vai conseguir fazer distinção pela preposição. E nesse caso, o que eu faço então? Continuo a nadar, a nadar, a nadar. Vou falar agora com o próprio termo preposicionado. É o terceiro passo. Vou falar com o termo preposicionado. Quando eu digo lá, o amor de mãe tudo supera, no contexto da frase da letra E, inclusive ficou errado aqui, aqui deveria ser F e aqui G. Muito bem, lá na letra E, eu pergunto, a mãe, ela é agente ou paciente desse amor aí? Em outras palavras, na letra E, a mãe está sendo amada ou é a mãe que está amando? Ora, se eu falei que é um amor de mãe, a mãe é a dona desse amor. Já que mãe é a dona do amor, a mãe age. Colocando aqui em vermelhinho. Já que a mãe é a dona do amor, é o amor que pertence à mãe, essa mãe age. Ela é que ama. Ora, se a mãe age, termo agente, adjunto adnominal. Ou seja, isso aqui é um adjunto adnominal. Beleza? Vamos para as próximas? Vamos lá. Em ambas você tem um substantivo compra e naturalmente complicou a nossa vida, porque compra é o nome da ação. Isso é um substantivo abstrato. Isso aqui também é o mesmo substantivo abstrato. E agora, Mr. M, continua a nadar, a nadar. Não resolvi com o nome núcleo, vou ver a preposição. Acontece que, de novo, compra do jogador é a preposição de, e conforme vimos, se for de, complica. O que eu vou fazer agora? Vou para o terceiro estágio. Vou falar com o termo preposicionado. Na primeira, a compra do jogador favorecerá o time. O jogador que está comprando ou o jogador está sendo comprado? No contexto da letra F, o jogador está sendo comprado. Portanto, o jogador tem natureza paciente. Ora, já que o jogador está sendo comprado, ele tem natureza paciente. Trata-se de um complemento nominal. Diferentemente na letra E, na letra G, né, a compra do jogador desta vez foi uma Ferrari. Veja que lá o jogador está comprando a Ferrari. Já que o jogador compra, ele age. Se ele age, isso é um adjunto adnominal. Tranquilos? Beleza? Então, a ideia é vá verificando desde o nome núcleo. Se o nome núcleo for um substantivo abstrato, um substantivo concreto, está resolvido seu problema. O termo preposicionado que vem na sequência é uma adjunta nominal, porque só adjuntas nominais se referem a substantivos concretos. Se o nome núcleo for um adjetivo ou advérbio, está resolvido seu problema. Por quê? Porque para se referir a adjetivo ou advérbio, o termo preposicionado sempre será complemento nominal. Agora, se for substantivo abstrato, continue a nadar, vá para a preposição. Qualquer preposição, o complemento nominal aceita. Agora, se for a preposição de, complicou o esquema, porque tanto complemento como adjunto podem utilizar a preposição de. Nesse caso, o que eu faço? Continuo a nadar,
vou falar com o termo preposicionado. Se esse termo preposicionado for o dono do sentimento, se ele tiver natureza agente, ele é um adjunto, adnominal. Agora, se for um termo de natureza paciente, é um complemento nominal. Beleza? Então, para exercitar um pouquinho isso que a gente viu, vamos resolver aqui questãozinha de prova. Vamos lá? Eis aí, ó. A leitura de todos os bons livros é como uma conversa com todos os homens de melhor qualidade dos séculos passados. Frase de Descartes. E aqui o que a questão está pedindo? Os termos que desempenham igual função nessa frase são de todos os bons livros de melhor qualidade, de todos os bons livros do século passado. Ele quer saber quais são os termos que desempenham a mesma função. E aí, lógico, o que eu vou ter que fazer? Eu percebo que eu vou ter que analisar todos esses termos para saber quem é o que. Então, vamos lá. A leitura de todos os bons livros. O que deve ser essa expressão de todos os bons livros? Vejamos, de todos os bons livros se refere ao nome leitura, não é isso? Bom, leitura é um adjetivo? Se refere a um nome, leitura, de todos os bons livros, é alguma coisa nominal. Ou é adjunta nominal ou complemento nominal. Qual dos dois? Começa com o nome núcleo, leitura. Nesse nome núcleo, leitura, isso é um substantivo, adjetivo ou é advérbio? Leitura é o nome que se dá à ação de ler. Portanto, é um substantivo abstrato. Então, naturalmente, complicou o meio de campo. Já que é substantivo abstrato, vou ficar na dúvida. O que eu faço? Continuo a nadar, a nadar. Só que eu percebo que lá apareceu a preposição de. Ih, rapaz, então estamos enrolados ainda. O que a gente deve fazer agora? Conversar com o termo preposicionado. No contexto, gente, todos os livros, todos os bons livros, eles leem ou eles são lidos? Os livros no contexto são lidos. Já que tem natureza paciente, isso é um complemento nominal. Beleza, então já sei que aqui todos os bons livros é complemento nominal. Aqui também, todos os bons livros, complemento nominal. Mais alguns bons livros aí? Aqui embaixo também, complemento nominal. Beleza, vou continuar então a leitura da frase. A leitura de todos os bons livros é como uma conversa com todos os homens de melhor qualidade. Vamos lá. Veja que a expressão de melhor qualidade com todos os homens apareceu no meio do caminho. Então, vamos analisar as duas. Comecemos aqui, conversa com todos os homens. Com todos os homens se refere ao nome núcleo conversa. Então, com todos os homens é alguma coisa nominal, já que se refere ao nome conversa. Bom, começo conversando com o próprio nome núcleo. Conversa é substantivo, é adjetivo ou é numeral? Conversa é um substantivo concreto ou abstrato? É abstrato. Opa, então estou enrolado. O que eu faço? Continuo a nadar, a nadar. E nesse caso vou falar com a preposição. Opa, a preposição com. Já que é preposição com, já sei. Esse termo só pode ser um complemento nominal. Por quê? Porque o adjunto nominal só usa a preposição de. Lembra? Os complementos nominais é que utilizam todas as outras preposições. Então já sei que com todos os homens é complemento nominal. Então, com todos os homens, complemento nominal. Com todos os homens, complemento nominal. Ou seja, eu vou analisando para saber aí quais os dois parezinhos que eu acho iguais. E por enquanto não consegui formar par nenhum. Vamos continuar. Com todos os homens de melhor qualidade. Então veja aqui no contexto, continuando, mudar aqui a cor. Quando eu coloco aqui de melhor qualidade, esse de melhor qualidade se refere ao termo homens. Já que homens é um nome, de melhor qualidade é alguma coisa nominal. Complemento nominal ou adjunto nominal. Qual dos dois? Começa com o nome núcleo. Esse nome núcleo, homens, é substantivo, adjetivo ou é advérbio? Homens é um substantivo, mas é substantivo concreto ou abstrato? É um substantivo concreto. Então, opa, está resolvido o meu problema. Já que se trata de substantivo concreto, esse de melhor qualidade só pode ser um adjunto adnominal. Os adjuntos adnominais é que se referem a substantivos concretos. Então, já sei que de melhor qualidade aqui é adjunto adnominal. De melhor qualidade aqui também é adjunto adnominal. E veja, eu não consegui fazer nenhum parzinho
ainda. Na verdade, consegui. Eu que não havia observado aí. Com todos os homens lá embaixo é complemento nominal. Olha aqui. Aqui é complemento nominal. Ou seja, a rigor já tem o nosso gabarito, né? Mas já que estamos por aqui, vamos continuar fazendo análise e verificar o que é dos séculos passados. Veja que dos séculos passados, está aqui e se associa a quem? A qualidade? Não, cuidado. Todos os homens de melhor qualidade. Homens do século passado. Dos séculos passados também faz referência a homens. Como homens é substantivo concreto, eu já sei que isso aqui também vai ser adjunto adnominal. Portanto, os séculos passados é adjunto adnominal. Isso só confirma a resposta que a gente já tinha enxergado. Os únicos dois que são igualmente complementos nominais são justamente a opção lá que aparece na letra E. Eis aí então o nosso gabarito, né? O quadrinho. Agora o quadrinho apareceu. Ah, quadrinho. Agora que tu aparece, menino. Mas enfim, a análise que a gente fez seguiu justamente o método Dory para a gente concluir que a resposta adequada é justamente a letra E. Beleza? É isso então, espero que a gente tenha conseguido resolver aí essa diferenciação entre o adjunto nominal e o complemento nominal. A ideia, portanto, a partir de agora, é você sempre pensar dessa maneira sistemática, buscando verificar primeiro que é o nome núcleo. Se for substantivo abstrato e você ficar na dúvida, vá conversar com a preposição. Se for a preposição de, não resolveu, por fim, converse com o próprio termo preposicionado. Se ele tiver natureza agente, ele é um adjunto adnominal. Se tiver natureza paciente, trata-se de um complemento nominal. Beleza? E lógico, faça bastantes exercícios para você fixar isso direitinho. Tranquilo? Fico por aqui, mas a gente ainda se vê em outros vídeos. Até lá!